Bom, pessoal, boa noite a todos, boa noite, Isabelle, boa noite a todas. Não sei se a Maria Clara está aí também, deve estar chegando. Bom, pessoal, chegamos no final. A aula passada a gente falou sobre marcadores moleculares, ferramentas importantes aí para o melhoramento de plantas, né? E hoje eu tenho aqui uma outra ferramenta, que é o seguinte: amanhã eu vou dar um seminário no mestrado e doutorado acadêmico da genética sobre CRISPR. E veio a calhar que é exatamente o último tema que a gente trabalha aqui na disciplina, né? A gente comenta sobre edição genética. E aí, o que eu resolvi fazer? Vou apresentar o meu seminário. Esse seminário, na verdade, é uma aula que eu dei só uma adaptada nessa aula aí. E aí eu mexi em algumas coisinhas e tal, para deixar mais com jeitão de seminário, mas não deixa de ser. A verdade é essa: o professor que vai dar seminário, na verdade, ele faz mais ou menos o que ele faz na aula. E existe diferença, tá? Uma aula ela é mais pausada, uma aula ela tem ali uns apelos didáticos, onde você tem que fazer umas pausas, tem que perguntar, tem que esperar as dúvidas. Seminário é mais diferente, né? É mais uma exposição de um tema num tempo pré-determinado, por isso que não tem pergunta durante. Mas no nosso caso aqui vai ser no jeitão de aula. Então, se vocês tiverem quaisquer dúvidas, é simples, é só abrir o microfone aí e perguntar. Não precisa nem levantar a mão, não. Tá joia? Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Pronto, e agora eu vou tirar minha câmera e a gente vai começar a conversar sobre CRISPR. Tá joia? Vamos lá, pessoal. Bom, o tema que eu dei para essa oportunidade aí é CRISPR, processo biológico, recurso biotecnológico e o debate ético, tá? Então, a ideia é mais provocar mesmo, né? Trazer as informações que são biológicas, depois o que a biologia se transformou em biotecnologia, e depois a gente debater, fazer um debate rapidamente aqui, discutir essa questão ética ao redor desse assunto, que é polêmico, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vamos adiante. Vamos adiante. Essa é a ideia desse momento nosso. A gente vai passar aqui o conceito, um pouquinho de histórico depois, atravessar o processo biológico, ver como que esse processo biológico virou um recurso técnico, mostrar para vocês algumas aplicações e a gente encerra com alguma questão sobre debate ético, tá bom? A literatura recomendada que eu coloco para vocês são esses dois livros aí, ó. Ambos, se você pesquisar agora no Google, você vai achar esses livros em PDF disponíveis para download, tá? Eu comprei esse livro no Congresso de Genética e já comprei barato, eu achei barato o livro. E agora ele está de graça, né? Eu gosto de ter o livro, né? O livro físico, é muito legal ter o livro físico, e aí eu fui e comprei o livro. Tiago Campos Pereira é o organizador desse livro, e ele organiza outros livros também, como RNA Interferência, PCR, ele tem um livro especificamente sobre PCR, e tem outros também, tá bom? Então, sugiro que vocês adquiram, tá? Fora isso, se você quiser saber sobre CRISPR, tá aí, né, na literatura, nas principais revistas de ciência do mundo, CRISPR já foi capa, né? E vocês podem, de repente, não sei se vocês perceberam, mas bem no canto inferior direito, eu trago aqui Ciência Hoje das Crianças, e eu considero uma das mais importantes revistas também, porque as crianças estão aprendendo CRISPR, veja bem,
até as crianças já estão lendo sobre o assunto. Então, significa que é um assunto que precisa ser debatido, né? Porque as crianças, daqui a pouquinho, estarão tomando decisões também. Tá joia? Se você for ver a evolução do número de artigos aqui, ó, na PubMed, dá uma olhadinha como é que está o crescimento de artigos por ano, né? Disponíveis num dos principais sites de pesquisa de artigos no mundo, né, que é NCBI e a PubMed. Então, você pode ver que 2022 nem começou e já tem 9 artigos lá publicados. Então, você vê como é que são as coisas, né? E teve aqui um pico em 2020, né? Caiu um pouquinho para... Só um minutinho, que tem um WhatsApp aberto aqui, eu já fechei. Teve um pico, caiu um pouquinho, mas eu acredito que a tendência é ficar nesse platô aí, tá? Acredito que, com certeza, 2022 vai explodir também de publicação. E aqui você dá uma olhadinha no nosso slide, que eu coloquei aqui 2002, né? Até destaquei, na verdade, a história de CRISPR não começou em 2002. Não começou, e eu vou mostrar para vocês já essa situação. Vamos lá. Bom, e por onde que a gente vai começar, né? A gente tem que começar a CRISPR entendendo o que é CRISPR. Vocês concordam? Então, começando do começo, vamos... Palavra. O que significa essa palavra? Ó, traduzindo já para o português, seriam repetições palindrômicas. Você sabe o que são repetições palindrômicas? O palíndromo é Ana. Ana é o palímetro. Palíndromo. Você, lendo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, você lê a mesma coisa. Então, essas repetições são palindrômicas, ou seja, A-A-T-T-A-A, entendeu? A ideia é essa. O que tem no início encerra no fim como palíndromo. Então, são repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. É um nome extenso? É. Mas eu percebi a importância do nome extenso, porque tem que... CRISPR, você não pode chegar aqui e chamar CRISPR de Alfredo, né? Você não pode chamar CRISPR de Josué. Você tem que dar um nome que remete ao que CRISPR de fato é. Não é verdade? E sendo assim, esse nome reflete muito bem o que vem a ser o CRISPR. Tá joia? Mas esse nome não começou assim, não, tá? No início não era assim. Em 1987, aí eu convido vocês a imaginarem onde vocês estavam em 1987. Era um projeto de gente ainda? Vocês ainda não tinham nascido? Então, dá uma olhadinha na data, é 87, para quem é flamenguista, Copa União, né? 87, o Flamengo ganhou a Copa União lá, tem aquela briga com o Sport para saber quem é campeão daquele ano, né? Até hoje tem essa discussão. Mas nesse ano, gente, Yoshizumi Ishino publicou esse artigo aqui. Olha o que ele estava estudando. Sequência de nucleotídeos do gene YAP responsável pela conversão da isoenzima fosfatase alcalina em Escherichia coli e identificação do seu produto gênico. Ou seja, ele estava estudando um gene. Mas no que ele estava estudando um gene, ele encontrou uma sequência de nucleotídeos bem particular, bem peculiar, que ele não tinha visto ainda. E ele foi e relatou no artigo, olha, uma não usual estrutura foi encontrada na região terminal aqui, ó, 3' do gene YAP. 5 sequências homólogas, altamente homólogas, né, de 29 nucleotídeos, foram arranjadas como repetições diretas, com 32 nucleotídeos como espaçador. E tal. Então, ele encontrou. Sabe o que aconteceu? Ninguém deu a mínima para esse artigo, na verdade. Só quem estava muito preocupado com o gene YAP. Esse parágrafozinho dele aqui, ó, ninguém deu nem tanta ideia. Aí, passou o tempo. Olha o ano agora, 2002. Onde você estava em 2002? Você consegue lembrar onde você estava? Em 2002 foi publicado esse artigo. Identificação de genes que estão associados com repetições em procariotos. Então, olha só.
Ruud Janssen aqui e seus colaboradores estavam estudando as características de genes em procariotos e encontraram a mesma coisa que o Yoshizumi Ishino tinha encontrado, só que desta vez, olha o que ele fala. Ele fala o seguinte, ó, sequências de DNA repetitivas, repetições diretas, de um tamanho, né, interespaçadas por sequências que não são repetitivas, e eles deram, né, eu estou falando eles, né, mas às vezes até uma menina, eu não sei quem é. E deu o nome. Então, o termo CRISPR surgiu aqui em 2002. Por isso que eu falei para vocês, a história é de 2002, mas, na verdade, a descoberta foi em 87. Né? Então, os genes, e além dessas estruturas, né, de repetições interespassadas e tal, eles encontraram alguns genes Cas, que eles estão aqui, os genes Cas, tá vendo? Os genes Cas estão aqui. Então, eles estavam dando mais destaque para os genes Cas do que para a repetição que está aqui na cor preta, propriamente dito. Então, beleza, né? Então, o termo CRISPR e os genes próximos foram descobertos em 2002. Esses genes próximos, eles são chamados de Cas, que significa CRISPR Associated, ou seja, são genes que estão associados a CRISPR, estão aqui bem do ladinho aqui. Em diferentes espécies, vocês estão vendo aqui? Em diferentes espécies encontraram. Vamos adiante, reforçando, o que é um CRISPR? CRISPR, gente, é um locus, uma região do genoma. O que tem nesse locus? Sequências repetitivas, flanqueando, ou seja, vizinhando, né, em vizinhança, sequências repetitivas flanqueando sequências não repetitivas. Então, dá uma olhadinha aqui para o arranjo, né, de CRISPR. Tem aqui as regiões repetitivas, que estão representadas como quadrado preto, tá? Aqui você substitui isso aqui por sequência de DNA, isso aqui é tudo DNA, tá bom? E entre duas repetições, você tem uma unidade aqui que não é repetição, ela é aleatória, tá? Ela é uma repetição aqui sem um significado. A sequência de nucleotídeo. Intrigante, né? Intrigante. E aqui estão os genes Cas, tá vendo? Os genes Cas, eles são transcritos, né? Depois de transcritos, eles viram proteínas e tudo. Aqui tem outro gene também, que quando é transcrito, forma um RNA. Esse RNA não forma proteína. E o pessoal ficou assim, né? Meio desconfiado de que teria coisa interessante aqui. Mas não tanto. Então, esses genes seriam codificadores de proteínas próximas, né? CRISPR associated. Beleza. Então, tem CRISPR aqui e Cas aqui. CRISPR-Cas. Beleza. Seguindo adiante, veio o ano de 2005. E aí, pessoal? Aí é que acontece um boom, né? Imagina aquele meme do gatinho, sabe aquele meme do gatinho com boca aberta, gatinho assustado? Olha o que foi publicado em 2005. Que as sequências espaçadoras têm origem extracromossômica. Até aqui não tem muita informação, né? É o que ele colocou no título do artigo dele, origem extracromossômica. Mas dá uma olhadinha no que seriam esses espaçadores extracromossômicos. Numerosos genomas de procariotos contêm CRISPR. 25 a 50 repetições separadas por sequências espaçadoras de tamanho similar, na vizinhança aqui de 4 genes, né? Cas1, Cas2, Cas3, Cas4. Esses espaçadores têm homologia com genes estantes, né? Derivados de vírus. E aí, mais adiante, ele coloca: a sensibilidade a vírus parece estar correlacionada com o número de espaçadores nesse locus CRISPR, sugerindo que os elementos espaçadores pode ser aí, né, um traço do passado de invasões por esses vírus, o que seria uma hipótese de uma imunidade celular contra a infecção desses fagos, codificando um RNA antissenso. A estrutura de CRISPR e os motivos de nuclease nos genes Cas sugere a formação de CRISPR envolve um passo de degradação do DNA. E aqui, em diferentes espécies, ele vê diferentes tamanhos, mostrando que os indivíduos têm diferentes composições nesses espaçadores CRISPR aí. Bom, pessoal,
Qual que seria a hipótese, então? Que CRISPR-Cas seria um sistema imune adaptativo de procarioto. Os RNAs gerados a partir de um locus CRISPR seriam complementares ao material genético de um invasor, ou, por que não, um reinvasor, determinando, então, sua clivagem e inativação. Estudos subsequentes mostraram que CRISPR é um fato e não uma hipótese. E aqui eu trago a história mais detalhada, né? Em 87 é descoberta, em 93 teve alguma coisinha também aqui de CRISPR, mas em 2002 é que o bicho começou a pegar, né? Em 2005 teve essa revelação dos espaçadores com origem externa, né? E aí, evidência para a imunidade adaptativa de bactéria veio em 2007, e aí muito se avançou, gente, com trabalhos, claro que foi publicado muito mais do que isso, mas esses foram os trabalhos que chamaram muita atenção. E entre eles, eu tenho que mostrar para vocês aqui que em 2017 houve a primeira edição em linha germinativa por CRISPR e foi implantada em embriões humanos, tá? E em 2016, um pesquisador chinês declarou que fez a edição, implantou numa mulher, gerou uma gravidez, e essa gravidez gerou gêmeos. E essas gêmeas, elas foram editadas para o gene CRC5, que é uma das proteínas dos linfócitos por onde o vírus do HIV faz contato e adentra a célula, ou seja, essas gêmeas seriam, então, imunes ao HIV. Tá certo? Isso 2016, ou seja, o pau tá quebrando, gente. E sinceramente, 2016, eu nem sabia que isso estava acontecendo, para ser sincero. E, para você ter ideia, estava fervendo a ciência. A verdade é que a ciência ferve todo dia, dentro de laboratórios para o mundo afora. A gente não fica sabendo, né? Em 2018, já teve a primeira triagem clínica de CRISPR para tratamento por imunoterapia de câncer. Tá? 2019, primeira triagem clínica de CRISPR em vivo para tratamento contra, eu salvo engano, blindness, acho que é cegueira, né? Em 2020, houve aí a premiação, né, para a Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, por terem não descoberto, mas terem participado aí dessa ideia, né, de utilização de CRISPR para outras soluções. Até então, tinha se falado de CRISPR mais relacionadas com a bactéria, mas a partir de 2012 houve esse insight, e aí tudo mudou na ciência, tá? Então, vamos falar de CRISPR como um processo biológico aqui, tá joia, gente? Então, a base do funcionamento do CRISPR é assim, ó. Um vírus encontra uma bactéria, injeta o seu material genético aqui. Então, naturalmente, o vírus causaria um problema com a bactéria, essa bactéria acabaria morrendo. Mas a bactéria tem um sistema que faz o quê? Pega o DNA do vírus, quando consegue fazer isso, ou o plasmídio também, picota, pega um pedacinho desse vírus e integra esse pedacinho aqui em seu arranjo CRISPR. Ou seja, na coleção que essa bactéria já tinha de invasores, né? Lembrando que também aqui tem uma herança com base nos parentais mais próximos, né? Tem a herança também de outras gerações aqui, mas inclui aqui um pedacinho de vírus, bem aqui. Então, esse arranjo CRISPR, essa setinha indica que uma hora ou outra vai ser transcrito, e aí no que esse pedacinho, no que esse RNA é transcrito, os vários pedacinhos que existem são editados, são cortados e ficam menores, desse tamanho aqui, ó. Tá certo? E esse RNA agora entra em contato com uma proteína, que é uma enzima chamada Cas9, e essa Cas9 faz o quê? Na próxima vez, ó, tá vendo esse pedacinho aqui? Ele tá bem aqui em cima, aqui, ó. Na próxima vez que este vírus infectar essa bactéria e deixar seu DNA aqui,
esse DNA vai caber certinho aqui e esse DNA será clivado. E esse vírus não causará problema para esta bactéria. Então, essa é a base do funcionamento do sistema CRISPR, tá? Então, é assim, o vírus infecta, pedacinhos são integrados, esses pedacinhos são transcritos, são trabalhados, né? E, na sequência, o que acontece? Clivagem do invasor. Descobriu-se aqui, por volta do ano 2015, que existiam aí pelo menos 3 tipos diferentes de sistemas CRISPR, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, né? O tipo 1 envolve uma bateria de proteínas aqui, né? Que a ideia é a mesma, tá? Tem 2 proteínas aqui, Cas1 e Cas2, que fazem esse trabalho de picotar o genoma viral e integrar, tá? Tem aqui Cas3, que faz o trabalho de fazer a clivagem mais tarde, e todos os demais aqui fazem o trabalho, Cas5, 6, 7, 8, fazem o trabalho de editar aquele primeiro RNA em pedacinhos menores. E aí vira o sistema Cas do tipo 1. No tipo 2, dá uma olhadinha, só tem Cas1, Cas2 e Cas9. Essa é uma das explicações porque Cas do tipo 2 foi utilizada mais tarde para virar um recurso técnico, tá? Então a ideia é a mesma, né? Picota o DNA aqui, coloca aqui, e aí Cas9, que tem a possibilidade de editar sozinho aqui o primeiro RNA, né? Faz aqui as clivagens para ficar do tamanho adequado, e aí sim se torna um CRISPR maduro, e quando encontrar um DNA exógeno que tenha correspondência com o RNA do CRISPR, vai fazer a clivagem e vai inativar esse DNA viral. O tipo 3 é a mesma coisa, só que tem um pouquinho de proteínas a mais que o tipo 2, tá? Então aqui os elementos e o sistema é o mesmo, né? É relativamente simples. Entra, picota, integra, transcreve, pega esse RNA, corta em pedaços adequados e junto com a proteína, RNA e proteína viram uma espécie de soldado. É um soldado específico. Ele vai atacar especificamente o vírus RNA mandar. Então, digno de nota até o momento, pessoal, o que nós podemos concluir? Que CRISPR é um sistema de imunidade adaptativa de procariotos contra vírus ou plasmídeos invasores. O sistema CRISPR-Cas tem 2 componentes, que é aquele loco no genoma CRISPR, tá? Que tem regiões repetitivas e regiões não repetitivas, sendo que as regiões não repetitivas são herdadas de vírus e plasmídeos, de outras bactérias patogênicas, e tem também as proteínas Cas. Então, tem um loco CRISPR e proteína do tipo Cas. O loco CRISPR é formado por repetições palindrômicas e os espaçadores, que são os virais, né? Que são como é que eu vou dizer, hein? São os guias, né? E o mecanismo de defesa apresenta 3 etapas. A etapa de adaptação, que é aquela em que um vírus novo ataca, ela pega esse DNA, pega um pedacinho dele e armazena na sua memória, tá? Tem a etapa de biogênese do cRNA, que é pegar o RNA e picotar no tamanho adequado. E, por fim, a ação contra o reinvasor, tá certo? Então, aqui estão as proteínas Cas, e aqui a gente vai fazer uma reflexão. Tem o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 2 é aquele que envolve o menor número de proteínas, apenas 3, vocês estão vendo aqui? E sendo que, para clivagem, só usa a 9. Então, esse é o sistema mais simples e obviamente, é aquele que foi escolhido para se tornar um produto biotecnológico. Então, vamos lá. Um recurso biotecnológico. Eu falei para vocês o que CRISPR é para a bactéria. Agora eu vou mostrar para vocês o que CRISPR é para o homem. Como nós estamos olhando para a CRISPR. Tá joia? Então, as moléculas envolvidas na técnica. Agora a gente está falando que você está dentro do laboratório, você vai trabalhar com CRISPR. Você tem praticamente 3 elementos principais. Você tem a proteína Cas9, você tem o RNA guia e você tem o DNA alvo. Tá joia? Vamos falar sobre cada um desses elementos? Vamos lá. Cas9.
Cas9 é uma endonuclease. O que uma endonuclease faz? Ela cliva o DNA. Então, essa nuclease tem a propriedade, a capacidade de pegar um determinado DNA e clivar. Que DNA é esse? Daqui a pouco a gente vê que DNA é esse. Mas a gente só guarda isso. Cas9 é uma... eu posso falar uma coisa bacana para vocês aqui, né? Cas9 é uma apoenzima. Ou seja, ela não está pronta, tá? Ela não está pronta. Então, beleza. É uma endonuclease. Essa Cas9 é da Streptococcus pyogenes, tá bom? Uma bactéria. E tem uma estrutura bilobulada. O que significa isso? Tem dois lóbulos, tá? Tem o lóbulo REC e tem o lóbulo NUC. O lóbulo REC é o lóbulo de reconhecimento. O lóbulo NUC é o lóbulo que tem atividade nucleásica. Vamos pegar agora, beleza, o REC vai ser aquele que vai ajudar a reconhecer o DNA e tudo, exógeno lá, tá? E o NUC? O NUC é o lóbulo que vai ter atividade nucleásica. E ele tem os domínios catalíticos RUVC e HNH, que são os que vão fazer, são as tesouras, eu vou chamar assim, são as tesouras enzimáticas, enquanto que o outro domínio que NUC tem é o domínio de interação com o PAN. O que é PAN? Daqui a pouco a gente fala o que é isso. Mas só guarda o seguinte, eu tenho aqui um domínio, um lóbulo NUC, que tem domínios catalíticos RUVC e HNH, e tem o domínio de interação com o PAN chamado PI. O que tem nesse domínio que é importante? Lembra que proteína é feita de aminoácidos? Olha só a importância daquela primeira aula do nosso curso. Os aminoácidos arginina e arginina são fundamentais que eles aconteçam nessas posições, 1333 e 1335. É fundamental também que tenha uma lisina na posição 1107 e uma serina na posição 1109. E daqui a pouco eu falo para vocês. Então, beleza. O primeiro componente da técnica CRISPR eu mostrei para vocês que é Cas9. Excelente. Agora vamos falar do RNA guia. Gente, a Cas9 que vai fazer esse ataque no DNA, vai clivar, ele precisa ser, a Cas9 precisa ser direcionada para algum lugar. E não só direcionada, ela tem que ser ativada. Como eu disse para vocês, ela nasce inativa. Ela nasce como uma enzima sem função. Então, duas RNAs propiciam essas atribuições de ativação e direcionamento. cRRNA, que é o RNA derivado de CRISPR, é aquele RNA que é derivado do locus. Ele surge como RNA grandão e depois ele vai ser cortadinho, ele vai ser picotado. E tem aqui o RNA de transativação. É um RNA que vem antes do locus e antes dos genes Cas, e eles vão ajudar. Na técnica, eu já vou adiantar para vocês que na técnica não precisa de dois RNAs, não. É um só. E esse um só, ele é chamado de guide ou guide RNA, tá? RNA guia. Esse RNA guia tem 20 nucleotídeos que são específicos para o gene que você quer editar, e 80 nucleotídeos é uma sequência universal que necessariamente todo RNA guia tem que ter. Então funciona assim, ó. Você tem aquele RNAzinho que veio do locus CRISPR, que é chamado de cRRNA, tá aqui em cima, e você tem o TRAC-RNA, que é aquele RNA de ativação, que ele fica aqui embaixo. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que isso aqui é importante, essa ativação é importante. Na técnica, você não vai trabalhar com dois RNAs, por quê? Porque ao invés de dois RNAs, teria que encontrar aquela confusão toda. Por engenharia genética, criou-se aqui um loop que faz com que o TRAC-RNA esteja junto com o RNA do CRISPR, como um RNA só, formando essa estrutura aqui, tá? Então, beleza, a gente já falou de Cas9, que tem lá o lóbulo de reconhecimento do DNA, e tem HNH, tem RUVC, né? A gente já falou sobre Cas9. E agora a gente falou de RNA guia, que é esse RNA que ativa e direciona. Então tá faltando a gente falar do DNA alvo. O DNA alvo tem dois elementos. Primeiro, a sequência alvo. Essa é a sequência alvo que você está vendo aqui, ó.
é ela que vai ser cortada, tá bom? Então, o DNA alvo tem dois elementos, sequência alvo e a tal da sequência PAN. O que é a sequência PAN? Uma sequência gigante formada por dois nucleotídeos. Brincadeira, tá, gente? É uma sequência de dois nucleotídeos, guanina e guanina. Aqui pode ser qualquer nucleotídeo, pode ser A, T, C, qualquer um, ou até mesmo G. Mas necessariamente tem que ter duas guaninas aqui, tá? Na sequência PAN. Tem que ter. Dependendo da casca que você usa, de outra espécie, pode ser que mude um pouquinho, tá? Pode ser. Isso aqui pode acontecer. Aqui nós vamos ter uma sequência semente, tá? De 20 nucleotídeos, que é essa sequência aqui, ó. Ela tem que ser perfeitamente complementar à sequência do RNA CRISPR. Se não for complementar aqui, nada disso acontece. Tá bom? A chance aqui de acontecer 20 nucleotídeos é de 1 em 1 trilhão de chances. Então, é muito baixa a possibilidade de que haja alguma confusão aqui. Ok? Então, beleza, falamos sobre os três elementos. Caso 9, RNA guia e agora o DNA alvo. Então, agora a gente vai para o mecanismo de ação. Como é que funciona? É muito simples. Surge a enzima, caso 9, inativa. Essa enzima se reúne com o RNA guia. No que o RNA guia surge, é reorganizada por alosteria a proteína, cria-se aqui o sítio de interação com o PAN, que é o tal do PI, que eu falei para vocês. Observe que PI interage exatamente com o PAN que vem do DNA-alvo. Aí você pode perguntar, professor, mas e se o PAN não estiver presente? Ele não se associa aqui com estabilidade. Tá joia? Por que isso aqui é importante? Porque é exatamente aqui, nas suas redondezas, que vai começar a abertura do DNA fita dupla aqui, ó. Abriu 2, tá vendo? E fez contato com quem? Ao invés de fazer contato com o DNA complementar, o RNA rouba para si esse contato. E aqui pareia muito bem, aqui também, e aí, olha só, aqui também, vai pareando, a coisa vai dando certo, vai funcionando, até que mais ou menos 20 nucleotídeos estejam perfeitamente pareados. Nessa situação em que os nucleotídeos estão perfeitamente pareados, vai acontecer a conformação perfeita da enzima para que os dois cortes aconteçam. Aqui na fita de cima, aqui na fita de baixo. HNH, que é um dos sítios de endonuclease da enzima, corta a fita de cima, RUV-C corta a fita de baixo. Tá? Bom, o DNA foi clivado. E agora? E agora que o DNA, a bactéria não tolera DNA quebrado. E ela vai corrigir. Mas no que vai corrigir, do jeito que está aqui, não é só uma ligação. Alguns nucleotídeos são removidos e são novos adicionados. Então, essa correção aqui, ela é propensa ao erro. Vai ser adicionado qualquer nucleotídeo e vão ser tirados alguns nucleotídeos. Qual que é o resultado dessa confusão? Que este gene será interrompido e não mais será funcional. Então, quando você desenha um RNA guia para CRISPR, você está pensando que vai inutilizar aquele gene. Se for por essa estratégia aqui, você está pensando que você quer silenciar ele. Ah, mas para que eu queria isso? Por que eu quero silenciar um gene? Vamos supor que seja uma proteína defeituosa que aquele organismo produza e que lhe cause problema. Então você vai lá e corta, elimina. Ah, mas eu não queria isso, eu queria corrigir, porque tem uma mutação ali que me incomoda. Então você não vai optar por essa estratégia, você vai optar por esta. E aí, ao invés de você dar apenas o RNA guia e a proteína Cas9 para o sistema,
você dá também aqui uma pequena sequência de genoma com a composição certinha. Vamos supor que você tem dois materiais, o material verde e o material azul. O material verde ele é defeituoso, o material azul ele não é defeituoso, ele é certinho, né? Você vai lá, faz uma pequena PCR, por exemplo, isola esse fragmentozinho aqui, e esse fragmento correto você só cede junto com a reação. Depois da quebra acontecer aqui, vai ter um reparo por homologia. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é a junção, né? Non-homólogos and join, né? Ou seja, junção de finais não homólogos. Aí só junta aqui e vai causar aqui o que a gente chama de indels. Alguns nucleotídeos vão ser inseridos ou serão deletados e você vai interromper o gene. Beleza, aqui a gente inativa ele. E aqui? Aqui é o contrário. A gente não vai inativar. Na verdade, o que a gente vai fazer é ativar, porque você deu aqui um molde doador de DNA que tem a sequência certinha. Ela estende nucleotídeos, tanto upstream como downstream, né? E quando acontecer a quebra, há naturalmente uma forma de reparo direcionada por homologia, em que essa região, por ser homóloga, por ser idêntica aqui, ela é aproveitada, há um pareamento aqui, na verdade, e ela será aproveitada para corrigir esse pedacinho. O que é que você fez aqui? Você fez uma edição precisa do gene. Então, agora o gene está corrigido. Então, digno de nota até o momento, pessoal. A Cas9 é uma endonuclease, dotada dos domínios REC, RUBC, HNH e PI. O RNA-guia direciona a Cas9 para o local correto e a ativa para a clivagem. O DNA-alvo apresenta dois elementos, que é a sequência alvo e a sequência PAN. A interação entre a Cas9 e a RNA-guia possibilita a formação daquele sítio de interação com o PAN, logo a interação com o DNA-alvo. O pareamento correto entre o domínio semente da sequência do RNA-guia e o DNA-alvo favorece todo esse processo, e após a clivagem do DNA-alvo, dois sistemas de reparo são ativados. Ou é a junção dos finais não homólogos, simplesmente a junção, ou é a recombinação direcionada por homologia. No primeiro, você vai ter deleção do gene, ou vai ter interrupção do gene, né? No segundo, você vai ter a correção, talvez, de um determinado gene. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão aí? Tá tranquilo? Vamos adiante. Na verdade, CRISPR-Cas é uma verdadeira caixa de ferramentas. Porque eu mostrei para vocês aqui simplesmente a possibilidade de edição genética. Mas olha quantas possibilidades temos. Marcar DNA, regular a expressão gênica, clivagem de RNA, mapear genes, rastrear RNA, tudo isso você pode fazer. Aqui eu mostro que é o seguinte, ó, graças à genética, biologia molecular, você pode pegar esse Cas9, por exemplo, e fazer mutações nesse Cas. Deixa eu dar uma olhadinha se está aqui na frente. Não vai estar aqui tão perto. Então deixa eu voltar mesmo. Então, você vai fazer mutações aqui no gene Cas, e quando ele for transcrito e traduzido em proteína, vai virar uma proteína que tem os sítios de corte editados e mortos. Eles não vão mais conseguir clivar. Eles só vão ligar aqui, mas não vão mais clivar o DNA. E aí você edita um pouco mais e coloca junto com o Cas, né, uma cauda, que é uma cauda proteica. E essa cauda proteica você já conhece de outros carnavais e sabe que é uma cauda que trabalha como efetora transcricional. E aí regula a expressão gênica, ativando ou inativando os genes que estão na sequência. Então, considere a situação em que você tem um gene que é pouco transcrito. Você coloca aqui, junto com a técnica de Cas, você coloca aqui um ativador transcricional. Aí esse gene será mais fortemente transcrito. Outra possibilidade, a mesma Cas9, dead Cas9, né, que é chamada, né, Cas9 inativa, ela se liga, mas aqui, por engenharia genética, foi fusionada, né, a ela
uma proteína que trabalha como modificador epigenético. Aí você consegue metilar, acetilar os genes que estão na redondeza. A ideia é sempre você pensar em local no genoma, né? Em locus gênico. Às vezes você quer só saber onde um gene está e você coloca aqui uma proteína fluorescente e ela possibilita você visualizar isso. Às vezes você quer pescar essa região, então você coloca aqui uma sequência para a qual você tem um anticorpo, aí você consegue capturar isso aqui experimentalmente, estudar tudo que está envolvido aqui, tanto proteína quanto DNA. E você pode fazer também outras estratégias, como eu citei anteriormente. Tá joia? Então, dentro das aplicações, pessoal, o que nós temos aqui dentro das aplicações? Nós temos deleção de gene, inserção de gene, nós temos nocauteamento de gene, nós temos superexpressão de gene, repressão de gene, é possível também você reprimir um gene com essa técnica. Você pode utilizar aqui a possibilidade de ter proteínas associadas a essa região específica do DNA e ver o que acontece. Você pode colocar um marcador fluorescente para ver o que acontece. Você pode também colocar aqui sequências epigenéticas e explorar o que isso tem à disposição. Ou seja, são várias aplicações. E só para ilustrar para vocês o que tem sido feito com CRISPR-Cas9 na biotecnologia em plantas, dá uma olhadinha aí. Essa é a primeira página de aplicações apenas, tá? É claro que eu não vou ler isso tudo, você dá só uma olhadinha ali nas espécies, CRUPS à direita e os resultados aqui à esquerda e os resultados mais à direita, tá bom? E você vai ver, ó, maçã, banana, laranja, algodão, batata, arroz, soja, tabaco, tomate, trigo, né? Aí, ó, isso aqui, na verdade, isso aqui eu esqueci de avisar, só pensando em fatores bióticos, tá? Resistência a doenças, essas questões assim, tá? Aqui é mais para fatores abióticos, né? Tolerância a sal, frio. Aí você tem aqui as espécies, né? Beleza? Então você vê que tem muita coisa sendo feita nesse momento. Olha a quantidade. Já analisados pela CTN Bio e o SDA, você tem aqui o milho com maior teor de aminopectina no Brasil. Nos Estados Unidos você tem isso tudo aqui. Essa é só uma ideia do que já foi analisado pela USDA, tá bom? Dá uma olhadinha na quantidade de eventos já analisados. No caso de terapia, né, você tem aí já tô indo para o nível humano, né? HBV, hepatite, e aí você vai vendo aqui que tem várias doenças aqui, né? Diabetes, fibrose cística, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, né, que é muito séria, cataratas, então, outras doenças aqui, doenças hematopoéticas, doença de Huntington, e aí você vai vendo que tem muitas doenças, melanoma, olha só, né? Isso tudo já está sendo estudado, gente, já está sendo avaliado já, tá bom? Isso aqui é tudo terapia de tecido canceroso já, isso aqui para baixo, tá? Terapias celulares, você vai vendo aí que a HIV já tem casos de cura já de situações aí de HIV, né, com diferentes triagens clínicas, né, com remoção mesmo do vírus, entre outras coisas. Infecção bacteriana já tem muitas aplicações em andamento, tá? Na indústria alimentícia, você vai ver que vários micro-organismos sendo editados para diferentes características. Como eu disse para vocês, não posso nem ler o que está aqui para vocês, tá? Tanta intervenção que já tem com o CRISPR, tá joia?
E aí, gente, a gente chega mais no final da nossa apresentação aqui hoje, tá? Que é a questão do CRISPR e o debate ético. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Nesse caso de terapia, você faz a edição em uma célula, em um tecido ali em laboratório, né? Isso. E como que isso vai fazer parte do todo depois? Como que você coloca isso no corpo? Boa pergunta. Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui para te mostrar. Pode ser? Pode ser. Esquece essa pergunta, não, que ela é importante, tá? Aqui, então, para conduzir a nossa conversa, né? Vamos começar com os princípios éticos. Porque esse slide aqui eu fiz agora há pouco, eu acho que ele resume bem. Mas não fui eu que criei isso aqui, não. Isso aqui eu peguei. Acho que eu ouvi o Mário Sérgio Cortella falando sobre isso. Ele fala assim: nem tudo que quero eu posso, nem tudo que posso eu devo, nem tudo que devo eu quero. Uma baguncinha assim. Aí eu fui e adaptei, né? A primeira pergunta é o seguinte: eu quero. Se a resposta é não, então eu não faço. Pronto. Mas se eu quero, aí eu vou para a segunda pergunta. Eu posso? Se eu falar não, não posso, então não faço, né? Então vou para a terceira. Então, beleza, para por aí. Mas e se eu puder fazer? Então eu vou para a próxima. A próxima é se eu devo. Então, se eu não devo fazer, então que eu não faça. Não é verdade? Né? Agora, e se eu devo fazer? Aí vem a questão. Né? Por quê? Porque das 3 perguntas que eu mostrei para vocês aqui, 2 são subjetivas. Eu quero e eu devo. Essas 2 são subjetivas, porque querer e dever é uma questão de opinião, enquanto que poder não. Às vezes você, isso eu falo falando tecnicamente, com o CRISPR a gente está nesse nível, tá bom? Bom, o que tem sido feito? Em termos de testes genéticos, considere que o propósito da ciência seja melhorar a vida humana, beleza? Então, você está considerando esse propósito da ciência. E você tem aqueles princípios éticos ali, do que eu quero, do que eu posso, do que eu devo, tá, joia? Então, o que é feito até o momento? Com os testes genéticos, você faz confirmação de diagnósticos e calcula riscos em famílias que já têm histórico ou recorrência de alguma doença. Você já pode fazer isso. Com base nesses testes, decisões reprodutivas são tomadas e novos casos naquela família podem ser prevenidos. Isso é feito. Tá joia? Agora vamos pensar no CRISPR em humanos, que aí eu respondo a pergunta do Hélio. Hélio, é mais ou menos assim que funciona. Dá uma olhadinha. Você pega um determinado tecido, né? Peraí, deixa eu ver qual das figuras que eu vou utilizar para você. Vamos aqui embaixo, tá? Pera lá. Acho. Não, eu vou na figura B primeiro para te responder, tá? Aqui, ó. Aqui você faz a cultura de células, tá? E essa é uma edição que é feita ex vivo, ou seja, você tira aqui algumas células do indivíduo, tá? Essas células, você pega essas células, faz a edição com o CRISPR, tem todo um protocolo para fazer isso. Apesar do pessoal achar que vai fazer isso em qualquer garagem, não é assim que funciona, não, tá? Se a pessoa for para um laboratório fazer PCR, vai dar errado uma hora ou outra. Imagina esse tipo de experimento. Então, às vezes o pessoal simplifica as coisas da tal maneira que eu fico assim, gente, não sabe nada inocente. Porque a vida na prática, ela é prática, tá? Ela é prática. Então, aqui, ó, tira as células aqui, cultiva, tem que evitar contaminação e tudo, faz a correção com CRISPR, com todos os aparatos, faz a seleção clonal aqui, né? Claro que vai ter que fazer a seleção de quais células foram de fato editadas, faz a expansão, que é a multiplicação celular, e devolve para o tecido. Eu não sei se eu já comecei a te responder, ele, mas basicamente é assim. Outra possibilidade, você tira aqui fibroblastos, né? E são tipo células tronco aqui, você faz a correção dessas células tronco, faz a expansão, faz a diferenciação celular, porque hoje você consegue fazer isso em laboratórios, né? E pega esse tecido e reimplanta. Doenças hematopoéticas são, inclusive, infelizmente, eu não tenho muitas informações, né? Às vezes eu lamento muito não ter mais informações, eu queria muito saber isso. E tem faltado tempo para ler e saber o que está acontecendo, né? Mas eu tenho, teoricamente, para mim, que doenças que são relacionadas com o sangue, elas precisam ser tratadas imediatamente com prioridade.
Porque a ideia de você retirar a medula de uma pessoa que está afetada por uma doença, está comprometendo a vida da pessoa, você tem que pegar essas células da pessoa, fazer a edição e devolver o tecido novo para a medula, entendeu? Para ver se recupera. Mas tudo bem, a gente tem que respeitar o tempo da pesquisa também para fazer coisa com segurança, né? Mas enfim, alguns tecidos, te respondendo melhor, alguns tecidos são mais fáceis de manipular, tá? E aí o tecido hematopoético, que é o sanguíneo, eu já te falo que é um deles. O fígado, graças à regeneração que o fígado tem, é outro tecido interessante também para trabalhar nessas circunstâncias, né? E o principal problema de CRISPR, na verdade, é o tal do delivery, né? Delivery, termo que ficou tão famoso nesses tempos, é o grande problema hoje das terapias. Por quê? Porque você tem que fazer a edição e entregar na célula certa o que você está pretendendo levar. Então, uma das formas que está sendo utilizada é a utilização de um vírus. Ele é relacionado ao adenovírus, né? É o Adeno Associated Virus. Você leva o CRISPR e, de repente, na verdade, você leva a Cas9, mais o RNA guia, mais, de repente, o DNA de homologia, até a célula-alvo, onde vai ser feita a correção. O problema é que a correção tem que ser feita em milhões de células, né? Esse que é um problema. Então, tem muita coisa ainda para ser resolvida, tá joia? Bom, aí vem a questão, né? CRISPR em humanos, pesquisa básica, ok, já está acontecendo mesmo. Pesquisa clínica em células somáticas, ok, né? Já está acontecendo mesmo. Agora, a grande questão, a grande indagação que nós temos é sobre pesquisa em células germinativas. Por quê? Porque aí vem a questão do melhoramento humano. O melhoramento humano se tornará possível? Considere que o propósito da ciência é melhorar a vida humana. Nesse sentido, haverá um limite? Imagina, QI alto, doenças não herdadas, habilidades ou genes para habilidades atléticas, visão perfeita, baixo risco de Alzheimer, força, entre outras questões. O melhoramento humano se tornará possível. O melhoramento seria uma ficção? A adição de genes para a prevenção de doenças genéticas, vocês acham que é um ato ético? Utilizar CRISPR como terapia genética em células somáticas é ético? Por que não seria? Utilizar CRISPR após o diagnóstico pré-implantação seria ético? Seleção de embriões sem mutações ainda é uma opção melhor do que CRISPR? Disponibilizar essa tecnologia para apenas parte da população seria justo? Eu não vou te responder essa pergunta, Hélio. Aqui eu tô no nível de não resolver. Eu tô no nível de complicar. Deixa eu ver só mais uma coisinha. Aqui acabou. E enquanto a gente vai abrir aqui para a gente conversar um pouquinho, aí, fechamos em 1 hora, acho que o tempo está bem legal, né? Eu vou fazer o seguinte, só um minutinho aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha. Só um minutinho. Só um minutinho. Vamos ver se vai dar certo aqui o que eu estou tentando fazer. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Vou mandar no chat aqui. Vocês vão responder para mim isso aqui em poucos minutos. Combinado? Vê se vocês conseguiram abrir isso aí. Conseguiram? Sim, já vamos responder. Responde aí para mim. Enquanto eu pego uma água aqui, vocês respondem, tá?
Maria Clara, pode responder também, tá? Se estiver por aí. Oi, Wellington, tô respondendo. Tô pensando aqui, tinha que ter a opção abster. Você está na estrada? Mas dessa vez eu não tô dirigindo, tá? Ai, ai. Não sou eu dessa vez, te Então juro. tá bom. Aí, pessoal, quando vocês responderem, aí vocês me avisam, tá bom? Ah, tem que enviar, tá? No final tem que enviar. Clicar em enviar a resposta lá no final e tal, tal, tal. Professor, Pois não. tem como eu saber se foi editado ou não o organismo? Tem como saber. Você faz um sequenciamento simples assim do gene, né? Tem como sim. Mesmo da mesma espécie? Mesmo da mesma espécie, porque você tem por exemplo, se você foi editar, é porque você tinha uma preocupação a priori. Você já fez o sequenciamento e viu que ali estava errado. Então basta você repetir o mesmo sequenciamento que você fez anteriormente. Professor, o que vale mais a pena no caso de plantas? Ou a edição ela entra no início do programa ou nas fases mais avançadas? Ah, Hélio, olha só. Então, tem perguntas que são muito perigosas de responder. Essa é uma delas, né? Porque, veja bem, vamos supor que você queira é, partir desde o início já com um determinado gene editado. Todos os filhos dos outros filhos já vão carregar essa edição. Essa é uma opção, você já amplifica desde o começo. Outra opção é a seguinte: você faz todo um processo de melhoramento, tudo, chega no final, tem um gene lá que está ainda não em total acordo com o que você esperava. Você vai lá e faz a edição. Então, acho que, assim, é complicado bater o martelo, sabe? É bem complicado. Vocês já me mandaram a Entendi. resposta. Já mandei. Sim. Vocês querem ver o resultado? Só uma outra dúvida, professor. Vai lá. Dá para patentear um feito? Você conseguiu uma característica e daí para que a empresa que trabalhou nisso conseguiu, para que o feito, o gene editado não seja usado por outras empresas? Tem alguma coisa nesse sentido? Ah, eu acredito que sim. Porque se existe para transgenia, imagina. Agora, só que é uma questão, né? É você provar que uma pessoa capturou a sua construção. Não tem como não, tá? Eu acho que você vai gastar muito dinheiro para garantir ali a engenharia, mas se você for analisar certinho, a não ser que você tenha uma estratégia bem segura, tá? Você não consegue, porque o que é a edição? A edição é você trocar um nucleotídeo por outro. É você trocar um nucleotídeo por outro. Ao invés de CGG, vai ser CGC, dando um exemplo, né? Então, a edição genética não tem como você comprovar, que ela pode ter acontecido por acaso. Professor, Pois não. como eu diferencio a edição de uma mutação ao acaso? Dificilmente você vai conseguir fazer isso, né? Então, é praticamente impossível você rastrear, não? Praticamente, praticamente. Tem algumas construções que não. Tem algumas construções, por exemplo, existe três classes de edição. Uma delas é uma classe que carrega consigo um, um gene que tem um transgene. Como que eu vou explicar isso? Vamos supor, é um cassete gênico. Esse cassete gênico tem um promotor ali, que, por exemplo, que ele não é original daquela espécie. Você entendeu? Então, aquele promotor é um promotor mais forte. É um promotor que tem algumas características
diferentes do original. Aí você vai ter ali um traço de transgênico. Ali sim, aí é possível. Entendeu? Agora, se for com o mesmo promotor da espécie, tudo certinho, aí é um pouquinho mais complicado. Beleza. Quer ver o resultado, pessoal? Vamos lá. Vocês têm mais alguma dúvida? Desculpa, eu podia ter perguntado antes. Eu tenho, professor. Por exemplo, quando vai trabalhar em laboratório, é comprado essa enzima? Sim, É, sim. não? Você hoje, Isabelle, consegue comprar todo o aparato biotecnológico para fazer CRISPR. Você consegue. E o RNA guia, né? Porque o RNA guia é o que mais te interessa. O RNA guia é o que você vai mudar. Ele você desenha no site, online mesmo, você tem ferramentas para fazer isso. E aí ele te dá as opções. Muita gente está usando mais do que um RNA guia para garantir mesmo que o gene vai ser editado. Então você Entendi. consegue. Nesse RNA guia, naquele PAM, por que tem que ser 2 guaninas de nucleotídeos? Eu acho que eu tenho até uma figurinha para te mostrar por quê. Quer ver? Quer ver? Só um minutinho. Ué, peraí. É o seguinte, estou procurando aqui, mas as duas argininas, elas têm que fazer contato com as duas guaninas. E aí, quando faz esse contato, o DNA abre. Entendeu? O DNA abre naquela posição. Achei aqui. Aqui, ó. Se consigo. Chegou aí para você. Chegou. Mecanismo de ação na Cas9 sRNA guia. Tá certinho? Certinho, né? Então, o que acontece? Ó? Primeiro, interaja a proteína Cas9 com o RNA guia. Aí a Cas9 sofre aquela alosteria. No que ela sofre a alosteria, um domínio de interação com a PAN, que é o PI, é liberado. Com o PI liberado, liga o DNA-alvo. Beleza. Aí tem que ter 2 argininas no PI. Arginina 1333 e arginina 1335. Elas estão aqui, ó. 1335, 1333. O radical desses aminoácidos interage perfeitamente com as guaninas, com as 2 guaninas. Se for outro nucleotídeo, não interage com essa eficiência. Então, no que se associa com as 2 guaninas no sítio PAN, começa a abrir a dupla fita. Aí, no que começa a abrir a dupla fita do DNA-alvo, o próprio RNA-guia, que tem aquela sequência semente, começa a invadir esse DNA aqui, ó, e começa a fazer as interações. Na medida em que as interações vão se confirmando corretas, porque pode chegar aqui também, ó, e não ter mais conexão. Aí, simplesmente, esse DNA ele é expulso daqui. Então, respondendo pontualmente sua pergunta, por que tem que ser 2 guaninas? Porque somente 2 guaninas interagem com 2 argininas para começar a abrir o DNA-alvo. Tá? Entendi. Beleza, pessoal? Vamos lá? Porque aí depois dessas perguntas eu acho que vocês vão fazer outras. Eu tenho quase certeza. Mais alguma dúvida? Antes de eu ver o resultado aqui? Não? Então vamos lá. Vamos lá. Você acredita no potencial da ferramenta CRISPR para resolver problemas da agricultura?
100% de vocês acreditam. Você acredita no potencial da ferramenta CRISPR para resolver problemas da medicina? A gente teve aqui uma pessoa que não acredita. Não, talvez. Colocou talvez. Você aprova um projeto que visa editar via CRISPR geneticamente espécies vegetais para o consumo humano? Você aprova um projeto que visa editar geneticamente espécies vegetais para o consumo humano? 100% aprovo. Você concorda com a utilização de CRISPR em pesquisa básica? Tipo, deletar e avaliar a função de um gene, inserir genes específicos, mas sem uma aplicação imediata, só para ver a função do gene? Aqui teve uma pessoa que falou que não, teve duas, que talvez 57% aqui falou que sim. Só para ilustrar para vocês, que eu acho que é importante, essa questão de deletar e avaliar a função de genes, isso é rotina em laboratórios hoje já, tá? Isso aí é rotina. Isso aqui já acontece. Agora, com CRISPR, vocês colocaram aqui que talvez, né, dependendo da situação, sim. Ou não. Você acredita que CRISPR poderá beneficiar o combate contra doenças como câncer? 100% otimista aqui, ó. Você apoiaria o uso de CRISPR para editar genes em embriões, na expectativa de prevenir doenças genéticas? Aí, ó. Aqui a gente encontrou o que a gente define como tema polêmico. Aqui, ó. 3 pessoas falam que não, 3 pessoas falam que sim, uma pessoa fala que talvez. Você acredita que num futuro a médio prazo, de 10 a 20 anos, teremos segurança em utilizar CRISPR para tratar diferentes doenças humanas? A gente teve aqui também polêmica, né? Aqui há uma divisão aqui de opinião, sendo que alguém acha que não, mas talvez tem 3, né? E talvez sim. Ou seja, não é tão polêmico assim, não. Em sua opinião, terapia genética com CRISPR, caso se concretize, estará disponível para toda a população? Aqui nós tivemos 2 pessoas, talvez 74% aqui não estará disponível. Considerando que todas as previsões otimistas se confirmem, você consideraria válida a edição de genes que influenciam a estética? Como a altura, por exemplo? Os pais estão decidindo lá, queria um filho mais alto. Ninguém gostou da ideia. Mas teve uma pessoa que falou assim, talvez, quem sabe. Agora você é dono de uma clínica de genética humana. Um casal decidiu por ter um filho e editar os genes para condicionamento físico, para que o filho tenha predisposição para prática de esportes. Você apoiaria essa decisão? Uma pessoa falou que sim. 6 falaram que não. Agora é hora da gente fazer mais algumas perguntinhas aqui, ou bater algum papo. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de comentar? Gostaria de dar alguma opinião a mais? Professor, como o CRISPR-Cas9 ele não deixa resquícios, digamos assim, então empresas ou pessoas que acabem fazendo uma edição pode passar despercebida, ou seja, pode ter um monte de coisas já editadas no mercado e ninguém tem conhecimento disso, certo? Possível. É possível. É possível. Não sei se isso te assusta. Não, na verdade é mais no sentido assim de proteção, justamente, né, de uma empresa proteger, ter uma patente sobre aquilo, como tu bem falou antes, é um ponto delicado, né? E um outro ponto é sobre a questão de transgenia, que se aborda muito hoje isso na CTN-Bio, por exemplo. Alguns dizem que isso é considerado transgenia, outros dizem que não. E qual seria a sua opinião quanto a isso? Na verdade, aí não tem muita... Eu acho, Joel, assim, claro que eu tenho muita coisa que eu não vi, né? Eu não tenho vasta experiência nisso, não. Mas, assim, o que eu posso te dizer é que tem muito preto no branco aqui.
A transgenia, o tema, né? O termo já nos ajuda. É um gene que não é daquela espécie. É um gene que não é daquela espécie. Então, se não tem um gene de outra espécie, não é transgênico. E tanto é que o CRISPR veio como uma forma de suplantar, né, esse prazo que demora para um transgênico ir para o mercado, que está na casa de 10 a 15 anos, né? Uma edição CRISPR, uma vez que você provou que a edição realizada é uma mutação que aconteceria no ambiente, é uma mutação que aconteceria no ambiente, não é? Então, ela não tem por que passar por todas aquelas etapas de estudo de segurança. Porque o que você mudou foi... E, inclusive, algo que acontece. Por quê? Porque tem, vamos supor, você está trabalhando com planta, tomate. Você tem tomate que é tolerante, resistente, tomate que não é resistente ao vírus. Tem. Só que, às vezes, o tomate que é resistente ao vírus não produz nada. Então, o que você faz? Você faz uma edição num tomateiro que produz muito, um genótipo que produz muito, e transforma aquele genótipo que era suscetível em resistente. Ou seja, o que você mudou, na verdade? Na verdade, você mudou foi uma proteína ou um conjunto de proteínas que acabou tornando a vida do vírus mais difícil. E aí você tem um genótipo diferente. Tá. E essa questão de usar um gene de uma outra espécie, você usaria a codificação desse gene, mas não que você traria propriamente o gene para dentro, certo? Você copiaria os nucleotídeos, certo? Certo, você copiaria os nucleotídeos, mas veja, é um gene que já acontece naquela espécie? É um gene que já existe na espécie? Porque vamos supor que é um gene que não existe ali, né? Então, aí é fácil você mostrar que aquele gene, ele não existia nos parentais mais próximos, não existia, então não há como ter ali, de repente, uma mudança tão drástica. Por exemplo, você pega um gene que é encontrado numa braquiária e coloca esse gene num tomateiro, né? Eles são muito distantes evolutivamente. E são exclusivos, com muitas características diferentes, muitos domínios distintos e tal. Aí sim você consegue ter indícios de que aquele material foi editado. Entendi. Tá certo? É delicado isso aí. E aí, pessoal? Alguma questão aí que vocês consideraram importante de colocar mais algum comentário? Apenas como comentário, professor, até em cima das questões que foram respondidas, quando se trata de não da espécie humana, acho que talvez mais para vegetais, até nos parece menos prejudicial ou menos, sei lá, mais ético. Mas quando se trata de animais, de seres humanos, é um tanto quanto complicado, porque, veja bem, você fazer uma alteração num embrião, aí você tira o livre-arbítrio que a gente tem, né? Será que a criança, a futura criança, gostaria de ter essa característica modificada, né? Então, é bem delicado você agir sem o consentimento, né? Certo. Eu tinha colocado a pergunta aqui, mas eu tirei a pergunta porque eu achei que ia causar muito, de repente, uma reação adversa. Mas agora com esse gancho que você deixou, eu posso apresentar para você. A Maiana Zatz, que é da USP, ela trabalha com genética, né? Ela é geneticista, trabalha em uma clínica de aconselhamento. Não, clínica não. Ela tem o trabalho de clínica de aconselhamento genético dentro da USP ali, para atender as pessoas, né? Acredito que seja até projeto dela de extensão também. E aí, ela vê de tudo. Ela tem vários exemplos muito curiosos para tratar, especialmente no que se refere aos testes genéticos, né, de doenças genéticas, e ela traz várias questões.
várias questões. Uma delas é a seguinte: pais surdos, nessa do aconselhamento genético e de fazer o diagnóstico pré-implantação, eles, eu não sei se aconteceu ou se eles desistiram, não sei, o resto do final da história eu não sei para contar para vocês, mas eles queriam que o filho fosse surdo também, né? Queria que o filho fosse surdo. Por quê? Porque a vida do surdo, de acordo com esse casal, é uma vida onde eles aguçam outros sentidos, se tornam sensíveis e têm uma vida, a visão deles, do ponto de vista deles, uma vida muito melhor. Só que aí que tá a questão, não deveria ser decisão deles, né? Exatamente, de modo algum. Como é que você vai decidir se uma coisa é você tratar a célula somática para resolver um problema que é seu, né? Você optou, né? A Angelina Jolie decidiu tirar as mamas, né? A Angelina Jolie, mas agora imagina a Angelina Jolie editando genes para uma possível filha não ter os seios, porque os seios podem ter nódulos. Seria absurdo. Claro que isso não aconteceu de maneira alguma, só estou expondo para vocês a situação, assim. Mas ela optou por tirar ali as mamas, né? E isso porque ela descobriu lá, por testes genéticos, que tinha um gene alterado, e esse gene poderia, no futuro, trazer problemas para ela. Então, ela resolveu fazer. Então, né? Mas essa é uma característica que não passa para os filhos, não é? Agora, quando se edita embriões, aí a conversa é outra. A conversa é outra. Porque aí eu vou usar um exemplo simples também. Nesses últimos tempos aí tem surgido filhos com nome de Covid, pandemia. Então, se um pai ou uma mãe tem a capacidade de fazer isso com o nome do filho, tu imagina se tivesse possibilidade de editar, né? Exatamente. Imagina só, né? Antes eu vou fazer umas perguntas rápidas aqui. Imagina vocês aí, vocês aprovariam edição de embriões para o filho ter aí determinada altura, ou predisposição ao esporte? Vocês colocaram aqui predisposição ao esporte, deixa eu ver o que vocês colocaram de resposta. Tem aqui uma pessoa que colocou que sim, e tem 6 pessoas que colocaram que não, né? Mas e se esse filho futuramente souber, né, que foi editado para isso e ele simplesmente não está nem aí para esporte? Imagina isso, né? Ou seja, os pais decidindo para o filho o que quer, ou seja, o filho sendo o espelho da expectativa do pai, não é? Então tem essas questões aí que realmente complicam. Bom, pessoal, mais algum comentário? Não? Então, beleza. Bom, pessoal, a ideia era essa mesmo, né? Trazer para vocês aqui uma realidade. Isso aqui precisa ser discutido. Tem toda uma questão ética por trás, porque se você for analisar direitinho, vocês falaram ali, de acordo com o questionário, que vocês colocaram ali que não são a favor, ou 6 ali colocaram que não seria muito a favor a edição do gene do esportivo e tal, né? Certo. Mas para ir para curar uma doença ali, eu acho que vocês colocaram sim, né? Agora vem a questão, quando surgiu a cirurgia estética, né, que tem um nome diferente, como é que é o nome? Cirurgia estética, não. Ai. Plástica. Como é que é o nome? Plástica, as plásticas, né? Mas tem um outro nome ainda. Nossa, eu tô cansado. Ai. Mas cirurgia plástica, vamos lá. Cirurgia plástica, era isso que eu queria falar. Cirurgia plástica. Quando ela surgiu depois da Primeira Guerra Mundial, eu acho, ou da Segunda Guerra Mundial.
Nossa, minha memória está fraquíssima. Mas foi para resolver esses problemas que os soldados traziam consigo, né? Muitos problemas de queimadura, problemas de lacerações. Então, a cirurgia plástica ela veio como uma forma de trazer mais qualidade de vida para essas pessoas que haviam sofrido tanto. E para corrigir depois lábios leporinos, entre outras questões de cunho muito importantes, não é? Então surgiu com esse significado, mas a partir do momento em que a cirurgia plástica ficou muito mais tranquila de ser realizada, com mais segurança, vocês veem que hoje cirurgia plástica é uma coisa que acontece em muitos lugares e para causas importantes para quem faz, né? São causas importantes para quem faz, mas não tão importantes segundo todo e qualquer ponto de vista, né? Há questões, por exemplo, que a pessoa submete a uma cirurgia plástica, sei lá, é complicado julgar, né? Mas tem vários tipos, vários tipos, que não são causas médicas, é isso que eu quero te dizer. Então, nesse caso, é uma opção da pessoa melhorar a qualidade de vida da pessoa, mas muita gente fala assim, eu acho que não deveria usar, não. Então, é opinião, cada um tem a sua e tal, e a gente não deve entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que uma vez que a cirurgia se tornou tranquila, e ela deixou de ser utilizada apenas para causas medicinais, passou para ser usada na estética. Será que o CRISPR, em algum momento, quando tudo for tranquilo, não poderá ser também utilizado para esse fim? Coloque a situação e veja se isso é possível no futuro. Dois pais que tiveram ali, tiveram um filho, esse filho teve um problema, como, por exemplo, a distrofia muscular de Duchenne. E sofreu muito com aquela situação, ver o filho naquela situação, de sofrer tanto, e agora quer ter outro filho, mas gostaria que o próximo filho não tivesse esse acometimento. E aí está numa clínica, fez o diagnóstico para a implantação, descobriu que aquele embrião tem a possibilidade de também ter, né? E aí chega toda a possibilidade de fazer a edição daquele genoma do bebê para corrigir esse problema e livrá-lo dessa circunstância. Mas, ao mesmo tempo, tem outras características que também poderiam ser editadas, como, por exemplo, né, que o filho tenha exatamente a cor dos olhos da mãe ou do pai. Dá para fazer aqui, vamos colocar um pouquinho mais alto. Olha, tem alguns genes aqui que são associados com aptidão física. E aqui nós temos alguns genes que estudos comprovam que têm uma boa aptidão para artes, uma sensibilidade maior, entre outras características. A questão é a seguinte, vamos fazer o seguinte, para corrigir o defeito que leva ao desenvolvimento da distrofia muscular de Duchenne, algum de vocês seria contra? Levanta a mão para mim aí, fazendo um favor. Mudando a pergunta, vocês seriam a favor de fazer a edição desse genoma para que o filho não tivesse esse risco de ter a distrofia? Vocês seriam a favor da edição para evitar a doença? Que foi a pergunta que o Hélio me fez lá no começo. Ele falou assim, por que não seria ético editar o gene para prevenir doença genética? Vocês seriam a favor desse casal? Sim. E os demais colegas aí? Sim, também. Também. Eu não teria essa resposta, professor. Certo. E para mudar a cor do olho, alguém seria contra? Ou garantir a cor do olho?
Você seria Eu sou a contra. favor? A Rafael seria contra. Não seria a favor também, não. Sou contra também. Eu também. Certo. E aí, Joel? É delicado, porque quando você abre precedente para uma situação, como que você justifica não abri-la para outra? Essa é a questão. E aí vem, eu sou um tanto cético quanto a isso, porque depois vem interesses financeiros, vem interesses comerciais. É uma situação assim que, se tivesse uma legislação, um estudo muito bem amparado, eu acho que talvez, mesmo assim, talvez, porque aí vem a ilegalidade, né? Se todo mundo respeitasse as leis e normas, ok, mas aí tem alguns que não vão respeitar. Então é bem delicado mexer em algo que envolve a vida humana. Por isso que eu acabo ficando em cima do muro nessa situação. Mas pelo que eu vi aí da opinião de vocês, né? E acredito que a Maria Clara também vai concordar com vocês aí. Para algumas características, a gente tem mais facilidade de aceitar do que outras, não é verdade? E nesse sentido, aí que está a grande questão, né? De que o Joel acabou de deixar o gancho também. Uma vez que você abrir a porteira, você vai ter que colocar um capataz ali, né? E aí a gente sabe, né, que o interesse financeiro, ele se sobrepõe. E numa clínica que tem a capacidade e a habilidade de fazer isso, ela possivelmente, né, pode ser levada a essa tentação de fazer outras questões também. Uma vez que a técnica seja garantida, que é certo, não vai dar problema, então a gente pode sim ter. E aí vem a grande pergunta, né? A grande pergunta: vocês acreditam que essa tecnologia, se vier se confirmar, vai estar disponível para toda a população de forma igualitária? Será? E aí vem essa questão. Pois não, pode falar, Joel. Até que o pessoal pensa nessa pergunta, tem uma outra situação que me veio à cabeça agora, de que, como isso já é fato, já é real, já tem um monte de empresas ou pessoas que estão fazendo essas edições, né? Então, por esse lado, sim, quando quer para um bem maior da sociedade, então é melhor que seja assim do que para um uso que prejudique, né? Nós mesmo na empresa que a gente trabalha, eu e o Hélio, a gente já tem edições feitas para vegetais. Então, acho que se fosse para um bem maior, literalmente até dá para topar isso. Só quando é em relação a seres humanos, aí teríamos que ser bem criteriosos, né? Então, a vencedora do prêmio Nobel, junto com a sua colega, né, a Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier, elas pediram uma moratória no que se refere a questões humanas. Questões humanas, elas pediram isso. Só que aí que está a questão, né? A moratória significa dá uma parada aí, pessoal, pega leve, reduz a passada, porque a gente tem que discutir mais isso. Na verdade, enquanto a gente discute, os chineses vão e executam, né? A verdade é essa. Dos artigos publicados, eu não consegui fazer essa análise, mas grande parte veio da China, onde eles têm recurso, onde eles têm laboratórios e eles estão, de certa forma, um pouco mais tranquilos, pelo que parece. Para você ter uma ideia, eu não estou falando uma opinião, eu estou falando que é fato, né? A gente viu isso acontecendo durante um evento que tratou sobre CRISPR no ano de 2000 esqueci o ano agora. O chinês chegou apresentando, achando que ia arrebentar a boca do balão, apresentando os resultados de suas pesquisas no desenvolvimento. Na gravidez de uma mulher, que acabou resultando ali nas primeiras pessoas editadas e tudo, né? Já está a identidade está reservada e tudo, mas
Pelo que parece, alguns estudos já realizados na grande população, essa mutação já acontece na população, tá? O que ele editou já existe na natureza, e essa edição tem a ver com outros problemas de saúde. Então, é como se livrou do risco da infecção por AIDS, sendo que uma pessoa pode passar a vida toda sem se contaminar com AIDS, com HIV tranquilamente. A pessoa fez a edição para não ter esse risco, né? Mas aí tem um monte de outras questões, outras doenças que podem acontecer agora. Professor, o caso do Covid-19 pode ter sido uma edição, certo? Pode ter sido uma edição? Nossa, cara. Porque o Nem Covid... pensava Não, nisso. o Covid já existia, né, há um longo tempo. A questão é que justamente o Covid-19 é enfim, um outro, não sei se dá para chamar outra espécie, enfim. Enfim, um outro tipo de vírus, né? Pois é, eu não consigo fazer essa afirmação, não. Não consigo, não. E nem suposição. Mas, considerando que um organismo editado, ele não... Olha, eu não acredito, não, sabe? Eu não acredito, não. Sabe por quê que eu não acredito que seja edição? Porque quando você edita, você tem que saber a direção que você está seguindo. Quando você edita, se você pensar assim, eu vou editar aleatoriamente um organismo aqui, a tendência é que você vai destruir a vida daquele organismo. A maior tendência é essa, porque se você for editar aleatoriamente, é mais fácil você causar um problema. Esse vírus, na verdade, ele surgiu de replicações virais, e a gente sabe que isso acontece, e houve mutação. É isso, houve mutação. E essa mutação, olha para você ver, é a mesma coisa que você imaginar uma pessoa que não entende nada de motor de automóvel, você falar para a pessoa, vai lá e muda aquele motor de alguma forma. E acreditar que quando a pessoa mudar o motor, ela vai mudar o motor, tornando o motor mais eficiente. É óbvio que isso é improvável. Eu nunca mexi no motor. Como é que eu vou saber que peça que eu vou mexer para tornar o motor mais eficiente? Assim é a pessoa que pensa que vai fazer uma mutação por acaso e vai criar uma direção para o organismo vivo. Entendeu? É difícil. Difícil você falar que aquele organismo vai ser mais ou menos competente. É mais fácil falar que ele vai ser menos competente. Mas aí que tá a questão aí já entra a teoria da conspiração no assunto. Uhum. Mas se fala muito de que justamente a China, lá surgem vários tipos de vírus, várias situações de pandemia. A gente sabe que lá muito se copia, muito se manipula, tem vários produtos, várias biotecnologias que eles têm, que são cópias do que outros países criaram. Então, você pode usar isso para fins benéficos e maléficos. O caso de uma pandemia, por exemplo, deu à China um superávit, deu um crescimento muito grande. Então, mesmo olhando para o lado maléfico, pode ser vantajoso para o interesse de né? Mas isso, de novo, é uma teoria da conspiração, não é nada... Não, sim. A questão é a seguinte, Joel, eu para ser sincero, não acredito nisso não, tá? E é uma opinião mesmo. Eu não acredito nisso, sabe por quê? Porque é o seguinte, e aí tem outros significados. A China hoje é uma potência econômica. A China hoje é uma potência econômica. Qualquer coisa que a China fizer, qualquer direção que ela tomar, ela vai dominar a economia. Isso aí é a mais pura verdade. Eles estão investindo em ciência, em tecnologia, eles estão investindo na educação bastante, eles têm um trânsito muito interessante com os principais países produtores e exportadores do mundo. Eles estão voltados com outras estratégias que são muito mais nobres. Enquanto aqui a gente tem uma redução
de não sei quantos por cento de recurso para ciência e tecnologia, lá eles fazem o extremo oposto, o extremo contrário. Então, a gente vai continuar vendendo minério de ferro e comprando chips. A gente vai continuar fazendo isso. A gente vai continuar vendendo as toneladas e comprando as microgramas. Porque a gente tem aqui recurso natural, a gente tem recurso não natural também, a gente tem muita produção e a gente não investe em ciência e tecnologia. Aí você imagina, eles têm tantos caminhos para seguir na direção de produção de inovação, eles têm tantas formas de obter uma superioridade econômica e social, eles têm tantas possibilidades de obter riqueza por métodos assim, né? Eu, sinceramente, eu acho que seria um recuo muito absurdo, desumano, e uma aposta eles arriscarem um organismo patogênico que poderia dizimar a sua própria população. Porque uma vez que eles fizeram, supondo uma situação deste tipo, os primeiros casos aconteceram lá, e de lá espalhou para o mundo. Então, se fosse algo extremamente fatal, acabaria com a própria população. Veja se isso faz muito sentido. Para mim, não faz nenhum. Isso aí é coisa que é criada mesmo assim para confundir e não para informar, tá? São coisas que são anti-ciência e mais, como que eu vou dizer, pró-ideologia, se eu puder dizer assim, para deturpar a informação verdadeira. A verdade é essa. E a gente vive uma crise muito complicada hoje, de desacreditar na ciência. A gente vive uma crise disso. Sim, tem lógica. Pode comentar se você quiser, tá? Pode me interromper à vontade, tá? Não, mas tem lógica isso. Mas é só para debater mesmo. Claro, assim, é daquilo importante. que a gente ouve, né? E outra, Joel, as nossas dúvidas, elas têm que ser debatidas, têm que ser discutidas. A gente precisa conversar sobre isso, e cada vez mais. Porque, nesse momento, a ciência está enfraquecida. Nesse momento, a gente está... Se for ver, Sim. A gente foi para o final da fila. A produção de ciência no Brasil foi para o final da fila. A gente nunca teve um descrédito tão grande, porque o que o ministro da Ciência e Tecnologia relatou lá nos últimos dias é algo absurdo, né? A gente simplesmente, para os próximos anos aí, esquece. Bolsas de doutorado, esquece, cara. Mestrado, investimento em projetos de pesquisa, a gente vai ficar para trás. E um ano, ainda mais com a tecnologia CRISPR, dando esses saltos aqui agora, em pouco mais de 1 ou 2 anos, a gente vai ser ultrapassado por muitos países no que se refere à produção científica. Bom, é isso aí, pessoal. Assim a gente... Vocês têm alguma questão a mais aí? Bom, se não tem nenhum comentário a mais, a gente vai encerrar aí a nossa disciplina, tá joia? Eu resolvi, então, dada a situação de vocês começarem outra disciplina na próxima semana, a gente não vai fazer atividade avaliativa nenhuma mais, vocês vão só entregar para mim esse último estudo dirigido referente à aula passada. A aula de hoje não vai ter estudo dirigido, tá? E a gente encerra, sim, a nossa disciplina. Durante a semana que vem, eu vou pegar para ir fechando as notas e pretendo, em menos de 15 dias aí, já entregar o resultado final para vocês, tá tudo certinho. Beleza, pessoal? Tudo jóia? Muito bom, professor. Tudo jóia. Muito obrigado por tudo aí. Beleza. Foi um prazer, pessoal, mesmo à distância aí, dar essa disciplina mais uma vez. Com certeza foi um grande desafio para mim.
mais um desafio daqueles bons desafios em que a gente procura dar boas aulas, ainda mais sabendo da situação em que a gente está fazendo aula à noite, né? No horário que a gente poderia estar descansando. Mas a minha expectativa é de que tenha trazido questões importantes para vocês. Não conteúdo, que conteúdo a gente pega ao longo da vida, né? Mas as perguntas, as indagações, solucionado uma dúvida aqui e outra colar. Então, essa é a minha principal expectativa. Tá joia, pessoal? E eu espero que tenha sido válido para vocês, como foi para mim também. De minha parte, professor, é só agradecimentos mesmo. Acho que consegui aprender muito e acho que todos nós aprendemos muito. Então, agradecer mesmo pelo tempo dedicado, pela atenção que dedicou a todos nós aí. E fica marcado o futebolzinho. Esse eu não vou esquecer, não. A hora que for para a UFLA, a gente vai jogar. Pode trazer. Traz a chuteira e à disposição para a gente fazer um churrasquinho aqui também, que eu acho que a gente tem que reunir aqui e comer uma carninha juntos. Então, beleza, combinado. Pessoal, vocês querem abrir o microfone aí para a gente tirar uma foto? Vamos ver se o Rafael consegue abrir o dele também lá. Pode ter um cachorro na foto, professor? Oh, com certeza. Tava me ajeitando aqui. Tá certo. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print screen aqui na minha tela, mas vocês fazem o mesmo aí, sabe por quê? Porque às vezes a internet sua está melhor que a minha, tá bom? Vamos lá. Eu acho que eu consegui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consegui aqui. Vocês conseguiram? Ah, eu consegui. Daqui a pouco eu envio para vocês lá no WhatsApp. Então, vocês decidiram que a disciplina do Zé Ayrton vai ser semelhante a essa nossa aqui, né? A distância mesmo, não é isso? Isso aí. Isso. Professor, manda depois para a gente, por favor, o contato dele lá no grupo. Tá. Mando sim. Inclusive, rapaz, amanhã vai ser a reunião aí do pessoal, eu tinha que ter falado isso aí. Mas como eu não mandei o e-mail, então não caiu na pauta dela. Mas tudo bem, tranquilo, eu acho que tá tudo certo. Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez aí, tá? Prazer. E a gente se encontra aqui na UFLA qualquer dia desse aí. Valeu, até mais. Obrigada, Beleza, professor. professor. Até mais. Traz o violão aí, Hélio. Quando você vier, você pode trazer um violão também, se quiser. Pode deixar. Você toca violão? Muito mal. Não, eu também gosto do violãozinho. Eu tenho um aqui também. Bacana. Pessoal, tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Boa noite.